E a gente vai começar o debate de hoje falando sobre regulamentação das redes sociais. Um debate que já vem acontecendo no Legislativo, ou deveria acontecer no Legislativo, e que em breve vai caminhar também no Judiciário. O Supremo Tribunal Federal marcou para setembro o julgamento da regulamentação das redes sociais. Esse tema chegou a ser analisado em maio do ano passado, mas os ministros acabaram postergando o debate para que o Congresso cuidasse do tema. Agora, a ideia da Corte é resolver a questão antes das eleições municipais de outubro e antes que os parlamentares decidam sobre o tema, podendo aumentar a crise entre os poderes. O julgamento vai analisar questões ligadas principalmente ao marco civil da internet. Eu vou começar essa discussão com a Luana Tavares, que é especialista em políticas públicas. Luana, bem-vinda mais uma vez, boa tarde. Obrigada. Boa tarde, Lívia. Luana, a gente tem um marco civil que está em vigor e está em processo de judicialização no STF. E a gente tem um projeto de lei das fake news, que também trata de regulamentação das redes sociais, que está travado no Congresso Nacional. E tanto essas pautas que estão sendo judicializadas no STF em relação ao Marco Civil, como também esse projeto de lei das fake news, tem como ponto central e talvez mais polêmico nessa discussão que é a responsabilização das redes sociais. Qual deve ser o nível de responsabilização dessas redes sociais? É preciso que haja uma interferência da justiça para que seja removido um conteúdo? Elas têm de ser mais proativas e elas mesmas removerem o conteúdo? Queria te ouvir sobre isso. Perfeito. Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando hoje aqui no Linha de Frente. Esse é um tema super importante e que tem realmente gerado aí uma repercussão enorme, dados os contextos que a gente vem vivendo, né? Tanto em relação à posição do X, né, que é o novo Twitter, e diversas discussões que acabam envolvendo aqui o nosso legislativo e também o judiciário. A mais recente decisão em relação a vetar algumas contas e a dificuldade ali de resposta da plataforma acabou gerando um embate entre o STF e a empresa X por conta dessa dificuldade de resposta às diversas investidas ali, pedidos oficiais, para que as contas que foram identificadas fossem bloqueadas, para que as respostas fossem mais céleres em relação à posição da plataforma. Então, esse tema, ele acabou adormecendo aí um pouquinho nos últimos meses. Acho que todo mundo que está aqui acompanhando vai lembrar que no início do ano, essa pauta, ela teve, e no final do ano passado também, né, em discussão no Congresso Nacional, várias propostas, CPI das fake news. A Lívia colocou aqui esse novo projeto que trata da regulamentação e o que está em jogo, né? O que a gente está falando aqui? De direitos e deveres, né? Os direitos que são dos cidadãos em relação à forma como os seus dados estão sendo utilizados na internet, de que forma esses dados estão sendo utilizados pelas próprias plataformas para gerar inteligência, anúncio, impulsionamento, redirecionamento de conteúdo. Isso tudo é muito importante, né? Acho que o primeiro passo é a gente entender o que está em jogo. E do outro lado, regras que garantam essa privacidade, mas ao mesmo tempo não cerceiem o direito de expressão, a liberdade de expressão, que é o outro lado da moeda e que se tenta colocar na mesa como uma medida, né, ou como um ponto ali, filtro, para que essas regras mais arrochadas, essas regras mais rígidas não sejam implementadas. Acho que o primeiro passo é a gente entender, né, que é necessário ter direitos e deveres. Essas empresas, elas precisam sim ter uma responsabilização, mas que ela também seja clara e seja possível. O que a gente não quer é tender para um lado e nem para o outro, né? A gente não quer ficar desprotegidos como nós estamos atualmente, onde em muitos momentos, quando há crimes digitais como fake news e outros crimes que acabam ocorrendo no ambiente digital, não ter uma resposta dessas plataformas, mas ao mesmo tempo que seja clara e transparente de que forma que os usuários têm
o conhecimento daquilo que é ilegal, daquilo que vai se tornar ilegal e de que forma que as plataformas vão responder. Então, respondendo a sua pergunta, Lívia, sim, é importante que a gente cele essa discussão, que a gente consiga evoluir. Esse é um problema que o mundo inteiro está enfrentando, o mundo inteiro está discutindo, não é só aqui no Brasil que esse problema está acontecendo. Agora, a Europa também tem colocado, a União Europeia, inclusive, né, ali uma discussão com a plataforma X também, por conta de legislações que precisam ser seguidas no país e que estão sendo questionadas pela empresa e com uma dificuldade ali de atendê-las. Então, acredito que sim, né, respondendo aqui novamente, a gente precisa ter uma responsabilização mais clara, regras mais claras, porque realmente a internet não pode ser um lugar ali onde as pessoas entendam que tem total liberdade para cometer qualquer tipo de crime ou fazer qualquer tipo de intervenção de opinião, mas sabendo qual é o seu limite, aonde que isso afeta o outro, colocando regras mais claras que não acabem prejudicando também a atuação dessas plataformas. Vamos ouvir agora a Carla Bene, que é economista, professora da FGV. Carla, bem-vinda também. Boa tarde para você. A gente tem comentado nas últimas semanas, de alguma forma o assunto sempre esbarra nessa questão da regulamentação das redes sociais e também, sobretudo, nesse período de eleições, que uma fake news, uma informação falsa, ela tem um poder de viralizar muitas vezes, que nenhuma reconstrução da informação, que nenhuma verdade para desmentir o que é fake news consegue muitas vezes viralizar no mesmo sentido. E com isso, pelo menos nas redes sociais, o que prevalece é a mentira. Hoje a gente tem um marco civil da internet que ele responsabiliza até certo ponto essas empresas. Qual é a responsabilidade? Se determinada publicação, postagem for questionada na justiça e a justiça entender que aquele conteúdo deve ser removido, caso a rede social não remova esse conteúdo, aí sim, ela pode ser penalizada de alguma forma. O que se discute hoje no mundo, como disse a própria Luana, é dar uma certa proatividade para essas empresas para evitar antes que o mal aconteça, que a mentira viralize. E aí tem que ter alguns cuidados para não afetar a liberdade de expressão. Como conseguir chegar nessa equação e não ser injusto com ninguém, não censurar ninguém? Boa tarde a todos. Eu acho que a questão da justiça, né, de tentar ser justo com todo mundo, sempre vai ter um pedaço daquele que se sentiu prejudicado de acabar reclamando. Mas essa questão, ela é tão fundamental porque hoje em dia nós temos alguns países, por exemplo, como a Noruega, a Dinamarca, ensinando para as crianças na escola como identificar fake news. Para a gente ter ideia da dimensão do problema, espera-se que essa geração, com 6, 7, 8 anos de idade, ajude os pais justamente para identificar esses processos. Outra questão muito importante é a velocidade. Então, o que nós estamos discutindo aqui é a velocidade e o dano causado pela fake news, porque nós tínhamos até recentemente uma frase clássica que todo mundo conhece, que conhecimento é poder. Então, agora nós temos uma outra discussão a esse respeito, que é o quê? O desconhecimento, a mentira passou a ser o poder justamente pela velocidade do dano que ela causa. Ela é danosa. E aí você precisa de um terceiro que se sinta incomodado, que acione a justiça para que ela, justamente como você acabou de falar, aí sim tome as medidas. A tragédia já está feita, aquilo ali já está espalhado e aí as pessoas, para refazer isso, é muito difícil. Por quê? Porque você tem aderências. Então, olhe quantas camadas de discussões nós temos aqui. A gente está discutindo intervenção do Estado na ordem econômica, a gente está discutindo o mal que isso causa, como desfazer isso e, para fechar toda essa estrutura, a questão econômica, que é o que eu vou acabar puxando, que é quanto que se ganha disseminando fake news. Então, eu acho que essa é a grande problemática nossa que a gente tem aqui posto na mesa para começar nosso bate-papo. Porque quanto mais o conteúdo é multiplicado, mais, Ana Beatriz Rich, nossa advogada também, mais ele é remunerado. E é um ponto importante esse que a Carla levantou, né?
Não, Lívia, boa tarde à nossa audiência. Eu acho que esse talvez seja o principal ponto. A gente sabe, a gente fala muito sobre isso aqui no Linha de Frente, que muitas vezes as pessoas estão movidas a paixões e as redes sociais acabam alimentando essas paixões, impulsionando notícias, imagens e vídeos, exatamente daquele tipo de conteúdo que eles querem ver, que eles se interessam. Então isso acaba virando uma grande bola de neve, porque você fica ainda mais apaixonado, ainda mais enfeitiçado por um determinado ponto de vista, um determinado assunto que você demonstrou algum tipo de interesse de forma orgânica, né? Então, com certeza, estes projetos e essas discussões passam muito pela ordem econômica e a gente sabe que a insurgência dessas big techs que a gente chama com relação à regulamentação das redes sociais é exatamente porque isso pode vir atrelar a elas algum tipo de responsabilidade. Hoje o que acontece? Hoje elas praticamente se desenvolvem e lucram sem qualquer contrapartida para a sociedade. E esse não é um problema do Brasil. Eu sei que muitas vezes a gente leva esse debate para uma questão de violar a liberdade de expressão. E eu gostaria que a nossa audiência entendesse que não é isso. Não é sobre isso que nós estamos falando. O que a gente está discutindo, e quando eu falo a gente, eu digo o Congresso e o STF, é justamente qual a responsabilidade que essas grandes empresas que lucram e muito às custas dos nossos likes, dos nossos comentários, têm perante a sociedade. E eu gosto sempre de chamar atenção, embora seja um episódio muito triste, para aquele caso daquela moça que foi vítima de fake news e acabou se suicidando, que a gente viu há alguns meses. Se relatou aí um envolvimento com aquele humorista Whindersson Nunes e ela acabou tirando a própria vida. Eu acho que esse é um exemplo que fica bom, porque não tem nada a ver com política, com lado A ou lado B, mas mostra o tamanho das consequências que notícias falsas podem trazer para a vida de uma pessoa, de um ser humano, que não tem nada a ver com quem está no governo ou quem não está. Então, assim, é necessário. É essencial. Não que isso seja simples, pelo contrário, a discussão, como as minhas colegas já puderam apontar aqui, é extremamente complexa. E ela é vista não só no Brasil, o mundo todo está lidando com isso e a gente tem que se aprofundar e buscar aí soluções que sejam as melhores possíveis dentro de tantas questões que a gente tem para colocar. A gente vai ouvir agora a opinião da Thaís Cremasco, também advogada. Thaís, boa tarde, bem-vinda. Quero te ouvir a respeito dessa regulamentação das redes. No início do programa, eu quero trazer de volta essa informação aqui. Nós destacamos que é um assunto que está dominando o debate no mundo, não só no Brasil. Tem uma pauta que está parada no Congresso Nacional justamente pela polêmica, pela falta de consenso, e agora o STF vai se debruçar em ações que questionam trechos do Marco Civil da Internet. E dentre esses trechos, alguns que tratam sobre a responsabilização das plataformas de redes sociais no conteúdo que elas disseminam. E aí agora a Carla e a Ana levantaram um ponto muito importante, que é a questão econômica. Não só quem consegue multiplicar os seus conteúdos ganha dinheiro com isso. Isso quando não há alguém patrocinando uma publicação para que ela se dissemine de uma forma mais rápida. Então, as plataformas se enriquecem com o conteúdo, embora esse conteúdo seja produzido por terceiros. E aí, como regulamentar essa utilização das redes? Sim, boa tarde a todas as pessoas, obrigada pelo convite, é um prazer. Bom, tem uma forma de pensar simples em relação a esse problema, que é o mesmo tanto que a pessoa que disseminou fake news colocou na plataforma para disseminar, ela coloca a mesma quantidade para agora entregar a verdade para os usuários, né? Essa é uma solução que seria uma forma de trazer a verdade. E em relação a essa questão do que é a verdade, né? E eu acho muito importante a gente trazer o argumento do viés de confirmação, né? Infelizmente, uma fake news disseminada faz com que as pessoas não consigam sequer mais acatar a verdade como uma possibilidade. Então, o viés de confirmação acaba fazendo com que as pessoas disseminem e não consigam, de fato, entender a realidade daquilo que está acontecendo. E qual é o problema de tudo isso? O problema é que uma liberdade de expressão, pelo menos na lei, as duas coisas, né, são constitucionais, são direitos à liberdade de expressão, e é um direito constitucional, mas a gente não pode esquecer que o discurso do ódio mata.
As pessoas estão morrendo por conta disso. Quando a gente fala que o Brasil é o país que mais mata mulheres trans, ou é um país violento para nós mulheres, índices de estupro, de violência, e a gente pensa que as pessoas conseguem acreditar que a expressão da sua liberdade de falar o que quer é mais importante do que a vida de pessoas, a gente tem um debate jurídico sem muita dúvida, porque se o que você pensa e o que você quer expressar coloca em risco a existência de um grupo, você não precisa falar. Então, juridicamente pensando, o problema não é que não é complexo, mas ele é até que de fácil solução, né? Juridicamente, é muito fácil diferenciar o que é uma expressão, uma liberdade de expressão e o que é um discurso do ódio. Mas eu volto nessa questão da educação, que você comentava, né? Infelizmente, não dá para a gente deixar tudo para o Poder Judiciário resolver. Se nós não tivermos uma forma de regulamentar e deixar, tudo vai virar um processo e daí o Poder Judiciário decide o que é, no caso concreto, liberdade de expressão, o que é discurso do ódio, a gente não vai avançar. Então, as plataformas, de um modo geral, no nosso país, têm uma certa dificuldade de entender que elas exploram o mundo real. Então, quando você pega defesa de qualquer plataforma digital, desde uma Uber que faz o trabalho até plataformas de comunicação, eles se defendem assim: somos uma plataforma digital, como se eles não estivessem no mundo real. E eles acreditam tanto nessa defesa porque, às vezes, existe uma determinação judicial e eles simplesmente ignoram. Porque não existe um juiz de primeiro grau que vai dizer que eu preciso tirar uma determinada notícia da minha plataforma. E isso vai multiplicando, né? Vai multiplicando. E daí vem a questão econômica. Sim. Né? Uma decisão judicial que vai dar uma multa de R$1.000 por dia para eu tirar, não tô nem aí. Né? Então, a gente precisa começar a rever. E nessa hora, eu acho muito importante essa ideia de que o Brasil tem que ter soberania, força, para chegar para uma plataforma multibilionária e dizer, vai tirar. Ah, mas vai sair do Brasil, vai gerar... Vai tirar. Né? Então, eu penso esse ponto e obrigada pelo convite novamente. Isso, a gente que agradece a sua participação e eu destaco uma informação que você trouxe, uma expressão que você usou: discurso de ódio mata. E eu até resgatei uma história muito emblemática aqui no Brasil de uma vítima de fake news. Lá em 2014, no Guarujá, vocês vão se lembrar dessa história, jogaram uma notícia falsa no Facebook, que na época era a rede social que estava bombando, né? Disseminaram uma notícia falsa de que essa mulher seria uma sequestradora de crianças. Essa mulher saiu às ruas e ela foi espancada até a morte. Ela não morreu no local, ela chegou a ser atendida, foi para o hospital, mas não resistiu. Então, eu acho que esse exemplo, de muitos que acontecem e muitos nem chegam a ser noticiados, imagino, é um exemplo vivo e claro do que você falou agora pra gente, Thaís. Discurso de ódio, e aqui eu acrescento fake news, matam, e matam mesmo, porque foi isso justamente que aconteceu. E agora, pode falar, Luana, pode falar. É só entrar aqui nessa discussão dos exemplos, porque muitas vezes a gente acaba falando dessas coisas e na hora a gente entende, só que tem um benefício tão grande de ter acesso às plataformas que nós, como usuários, acabamos minimizando um pouco esses impactos nocivos. Parece que nunca vai acontecer com a gente, né? Todo mundo tem um exemplo de alguém ou de alguma notícia que aconteceu e viu. Mas cada vez mais a gente está vendo o quanto que isso está próximo, né? Tem vários movimentos, inclusive um deles chama Desconecta, que vem falando sobre a utilização de celulares, né, de redes sociais por crianças, jovens e adolescentes, que coloca ali algumas sugestões para os pais no momento de entregar os celulares para os filhos, ter uma atenção em relação à idade, em relação ao tipo de conteúdo que ele tem acesso. Esses movimentos, eles todos estão surgindo por conta desse debate, né? Por conta dessa preocupação da sociedade em dar condições ou acesso a um ambiente que, na minha visão hoje, o nível de preocupação que a gente tem em andar na rua, e a gente vai falar aqui já de roubos de celular, é a mesma preocupação que a gente tem que ter ao navegar na internet.
Hoje, infelizmente, a gente tem essa sensação de insegurança ao sair nas ruas de São Paulo e de outros lugares do Brasil também, mas falando especificamente de São Paulo, a gente sabe o quanto que isso tem aumentado aqui na cidade, no estado como um todo, e a gente tem que ter a mesma precaução, o mesmo tipo de preocupação na internet. Porém, é um ambiente que a gente está lá inicialmente para se distrair, para ter acesso a conteúdo, para ter mais conhecimento, para fazer cursos, para conhecer pessoas, para se conectar, que são os benefícios da tecnologia. Porém, essa falsa sensação de que o benefício é muito maior do que os riscos que eu estou correndo faz com que as pessoas muitas vezes não se manifestem da forma como deveriam, porque de verdade essa também tem que ser uma preocupação de quem ainda não sofreu esse tipo de situação mais extrema, como um ataque nas redes sociais, ou um discurso de ódio destinado a você e a sua família, um bloqueio nas suas contas ou alguma invasão, né, que aí já são crimes bem específicos que não são ligados só a fake news, que é o que a gente está falando aqui, mas são decorrentes também do mesmo tipo de comportamento nocivo das pessoas na internet. Então, por não viver isso especificamente, individualmente, a gente acaba dando muito mais crédito e visão na nossa vida aos benefícios. Mas hoje, esse PL, essa discussão, ela deveria sim estar na mesa de todos os pais, todas as mães, todas as pessoas conscientes em relação à sua família, aos riscos que ela está correndo e você individualmente está correndo no momento que você acessa a internet. E só dois pontos adicionais que eu lembrei. Nós estamos chegando, já estamos, né, no período de campanha, chegando aí muito próximo da data da eleição. E esse é um risco que o mundo inteiro está discutindo, da utilização das redes e do abuso de poder econômico ou outros abusos que são cometidos na internet e que passam despercebidos justamente por nós não termos uma legislação tão específica ou mais justa em relação a esses comportamentos e em relação à resposta das plataformas. De novo, muitas delas não tinham sequer escritórios aqui no Brasil. Um usuário hoje, quando tem algum tipo de reclamação ou precisa denunciar alguma conta, ele fica ali sem saber como fazer. É um serviço, né? E no momento em que você presta um serviço, por mais que a gente não esteja pagando, de novo, quem já assistiu aqui ao documentário sobre as redes sociais, né, sabe que quem não paga é o produto, então nós somos o produto. Então nós estamos entregando muito mais para eles do que eles para nós, de um certo modo, porque no conjunto da obra, essas empresas estão valendo o que valem, são as empresas mais valiosas do mundo nesse momento por conta do nosso acesso. Carla, a saída do escritório do X aqui no Brasil é uma preocupação grande justamente ou sobretudo por causa dessas questões levantadas pela Luana. Sem representação, caso haja alguma irregularidade, recorrer a quem? Quem vai resolver o problema? A Luana falou um ponto muito importante que falou na hora que chega, né, na gente. Há uma dificuldade, no geral, das pessoas entenderem que nós temos duas casas. Nós temos uma casa física que a gente mora e a nossa rede social é a nossa casa digital. Então, por exemplo, o meu Instagram está ali disponível, cada uma de nós quando fala. Quando alguém entra numa rede social nossa e agride a gente, por exemplo, já que estamos numa bancada feminista, com um comentário machista, uma coisa agressiva, que isso acontece, é como se a pessoa fosse à sua casa, pegasse um pedregulho e atacasse na sua janela. Então, a rede social, ela não pode ser um faroeste, porque aquilo agride, dependendo da pessoa, como muito bem disse a Ana, a pessoa é mais jovem, ela tem uma dificuldade ali, ela se suicida. Então, assim, nós temos que entender que isso daí precisa de uma regulamentação urgente, porque é profundamente agressivo. A tua rede social é a tua casa virtual com a porta aberta. Você não passa na casa de uma pessoa e ataca um pedregulho lá e joga fogo na casa da pessoa e sai andando. Então, essa é uma construção fundamental. Então, as plataformas precisam ser regulamentadas. Agora, pegando pelo econômico, vamos imaginar uma situação que a gente em economia brinca, que é sempre o limite da curva do raciocínio. Vocês já imaginarem se a monetização fosse proibida? Olha o problema. Não ia ter nem isso. Não, acabou o problema. Acabou o problema. Acabou o problema, porque eu tenho que cortar o dinheiro na raiz. Já imaginou um Estado, uma intervenção desse nível? O TikTok é chinês, a China proibiu o TikTok, acabou. Você já imaginou se
nós no Brasil, se o Brasil proíbe a monetização das redes sociais, já imaginou que sossego que seria? Ia ter um problema do outro lado. De novo, o começo da nossa conversa. Sim. Aquele que se sentiu prejudicado, porque trabalha, usa isso como uma fonte de trabalho, vai ter problema. Mas esse ponto a gente estaria resolvido nessa questão. E a questão do X, por exemplo, é uma coisa interessantíssima para trazer aqui para a nossa mesa, que é a seguinte: por que ele cumpre todas as obrigações na Índia? É isso que eu quero saber. Né? Por que na Índia pode? Porque ele quer abrir uma empresa da Tesla lá, então, olha, não, aqui a gente retira tudo, não tem discussão, não tem problema nenhum. Então, vamos entender aqui muito bem, porque você vai descendo as camadas e elas vão ficando cada vez mais sujas, digamos assim. Sim, nós, que somos os produtos, como colocou a Luana, Ana, que somos os produtos dessas redes sociais, nós estamos submetidos aos interesses dessas empresas, dos donos dessas empresas, dos governos dos países onde essas redes sociais estão implantadas também, dos interesses econômicos, dos interesses políticos. Eu quero traçar uma questão aqui com você, que no começo eu deixei bem claro que, ou pelo menos foi a informação que foi veiculada para a imprensa, né, na época, que o STF esperou um pouco para se debruçar nessas ações do Marco Civil da Internet para ver se o Congresso se debruçava nessa regulamentação. Não se debruçou, aconteceu essa questão do X, fechar o escritório aqui no Brasil, dentre outras coisas, eleições vindo por aí, e aí o STF decidiu que vai pautar essas ações para setembro. E aí há muitos que argumentam que o fato de o Congresso não ter se debruçado ainda nessa regulamentação já é uma mostra muito clara de que ele não quer regulamentar. Você concorda com isso? É mais ou menos por aí ou porque não se encontra um consenso para avançar nessa pauta? Lívia, eu acho que essa questão ela é muito delicada. Me parece, mesmo aqueles que são aqueles defensores ferrenhos da liberdade de expressão, que até esses defendem um mínimo tipo de regulamentação, porque é isso, aquele momento ali que você está na sua rede social e você recebe uma ofensa ou você lê um comentário maldoso, é muito mais fácil de você conseguir falar uma coisa ruim do que pessoalmente, né? Ninguém vira na sua cara e fala, sua bruxa. Agora já li isso 500 vezes nos comentários nas redes sociais. Então, assim, essa facilidade que as pessoas têm de falar tudo aquilo que elas querem, sem ter o mínimo de respeito, sem ter o mínimo de bom senso e de civilidade, porque eu acho que a palavra aqui é civilidade. A rede social, cada um tem a sua, mas elas também convivem entre si, elas interagem. E a partir desse momento, você precisa ter civilidade. Então, eu acho que assim, mesmo esses defensores ferrenhos, Elon Musk for President, aquela coisa toda, eles entendem que existe a necessidade de minimamente se aclarar determinados pontos sobre a utilização dessas redes. Então, eu acho que o Congresso tem uma indisposição e uma má vontade, mas eu também acho que o Congresso não sabe o que colocar como uma ideia. O Congresso não sabe como fazer isso, porque o mundo não sabe como fazer isso. O mundo está aprendendo, com o passar dos meses e dos anos, como vai lidar com essa situação. É um pouco aquilo que a gente costuma sempre falar do crime organizado, né? Que é muito organizado, então está sempre à frente das autoridades. A velocidade como as coisas acontecem na rede social está muito à frente da velocidade do nosso Congresso, ou de qualquer Congresso, porque é óbvio, né? Tem muito mais pessoas se debruçando sobre aquilo, pessoas com capacidades distintas, muito mais representatividade, se por assim dizer. Então, existe uma dificuldade de se pautar porque não se sabe o que pautar. Com certeza, mesmo com comissões, essa dificuldade existe. Essa dificuldade, eu faço questão de frisar, ela não é exclusiva do Brasil. O mundo todo passa por isso. E aí, talvez, entrando um pouquinho além, falando sobre essa questão do escritório do ex sair do Brasil e tudo mais, eu acho que, paixões à parte, a gente tem que se lembrar de uma coisa chamada soberania nacional. Né? Se existe uma decisão judicial proferida por um órgão competente dentro do Estado brasileiro, meus amigos, gostem ou não, a gente tem que cumprir.
Eu acho que eu não deveria ter tomado essa multa de trânsito porque eu estava com muita pressa, não era justo, mas eu tenho que pagar. Então, se existe jurisdição, existe soberania, e a pessoa abertamente diz que ela não vai cumprir, aí realmente, não sei nem se seria o caso dela fechar o escritório. A gente que teria que fechar o escritório dela, porque ela não pode funcionar. Soberania funciona dessa forma e a gente tem que respeitar, gosta ou não. Agora, 2h31. Thaís, para a gente fechar esse tema, essa questão que a Ana levantou, né, de uma empresa se recusar a cumprir decisões judiciais, isso está muito além de regulamentação das redes sociais, né? Sim, foi muito interessante o ponto que a Ana trouxe, porque é justamente o que eu estava pensando. A questão, tudo bem, a gente está falando de regulamentação, eu não vou problematizar, mas a questão é muito mais sobre desobediência. A legislação brasileira hoje dá conta de resolver essas questões. O que não estava previsto era justamente que as plataformas iriam ignorar uma determinação judicial. Então, essa é a novidade. Então, quem quer jogar para quem a questão da regulamentação? Talvez não, nem precise. Existem leis que dão conta. Só que o Brasil tem uma coisa curiosa, né? O Brasil, por exemplo, a Lei Maria da Penha é a lei mais moderna do mundo no combate à violência contra a mulher. Por quê? Porque ninguém obedece. Então, será que o Brasil também, nesse sentido do que a Carla estava indo, né? Será que o Brasil vai precisar de uma legislação tão moderna, de uma regulamentação tão moderna para a gente simplesmente ser respeitado? Por exemplo, no direito do trabalho, uma empresa multinacional não pode plantar ou não pode executar um determinado trabalho. O que a planta faz? Sai dos Estados Unidos e vem no Brasil. Então, assim, será que justamente, para além da questão da regulamentação, essa ideia que a Ana trouxe é muito legal, pensar sobre a desobediência, né? Será que simplesmente estão ignorando as determinações judiciais do nosso país? Eu acho que legislação suficiente nós temos. O que a gente não tem, talvez, seja respeito perante as instituições que têm muito dinheiro e pouco a perder ao ignorar a nossa legislação. Me passa a impressão também, às vezes, que há um apego muito grande por um passado e um presente, às vezes, muito preso ao passado. As formas de comunicação, para fechar, agora nós vamos fechar rapidinho para a gente fechar, tá, Luana? As formas de comunicação no mundo mudaram. Hoje a comunicação passa majoritariamente pelas redes sociais. Tem que regulamentar esse campo, tem que regulamentar esse aspecto. Com certeza. E eu concordo com a Thaís em relação à nossa legislação. Só lembrando que nós temos o Marco Civil da Internet, nós temos a LGPD, que recentemente foi uma das últimas conquistas que nós tivemos nessa área de direito digital, direito no ambiente digital. Nós temos outras legislações que são correlacionadas, né, que estão... que suprem essa questão de obediência aos próprios direitos e deveres dos consumidores, das pessoas que se utilizam de serviços dessas plataformas. Então, primeiro, concordo aqui com o que foi dito anteriormente, acho importante pontuar, porque é um debate super importante. Porém, eu acho que ainda falta nessas legislações sanções mais específicas e uma clareza em relação aos tipos de postura e de forma de resposta dessas plataformas, dado que quando elas iniciaram, né, no mundo inteiro, começaram a serem tão utilizadas e virarem realmente o que viraram, elas começaram a ter domínio. Hoje, essa falta de resposta e essa posição, às vezes até um pouco soberba, das plataformas de não responderem à legislação de determinados países, não só do Brasil, mas falando especificamente aqui do Brasil, também se deve ao poder que essas plataformas foram ganhando, o poder econômico, aqui como a professora Carla comentou, o poder de adesão da sociedade. Hoje, se lançar uma pesquisa, vocês querem que o Instagram deixe de existir? Não, obviamente. Eu trabalho no Instagram, eu tenho aqui muitos benefícios em relação a isso e eu não pago nada. Então, acho que essa visão de custo-benefício que a gente tem que começar a recalcular na sociedade para que a legislação ela possa se modernizar. Eu não acho também que é uma grande mudança. Eu concordo que o PL e essa discussão ela está rolando no Congresso porque o debate tem que ser feito de forma técnica e para fazer isso dentro do Congresso você precisa criar
praticamente um túnel ali para desviar de todas as influências políticas e corporativistas que existem dentro do Congresso. Então, essa realidade não vai mudar, né? A gente criou a internet, a gente criou esse novo modelo de troca de serviços e de ideias, de comunicação entre as pessoas, e eu vejo muito mais benefícios hoje, né, que a gente pode colher do que impactos nocivos. Porém, a gente está quase chegando num equilíbrio entre esses dois. E acho que é o momento de inflexão que nós estamos agora, que vai fazer a gente pender, né, a corda para um lado ou para o outro. Ou a gente realmente sacramenta essa discussão e coloca os direitos e deveres nos lugares certos, ou a gente vai começar a perder mais do que ganhar.